Fala investidor, fala investidora, vídeo novo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês um resumo da teleconferência de resultados da empresa Alupar. Na teleconferência, os executivos da empresa comentam o resultado e falam sobre as projeções para o ano de 2023. Além desse resumo, no final do vídeo eu trago também uma projeção em relação aos dividendos que poderão ser pagos do ano de 2023, de acordo com a política de proventos estabelecida pela empresa no final do ano de 2022. Se liga aí no que foi dito na teleconferência de resultados. Com relação ao pagamento de dividendos, a gente divulgou a política, né? E a nossa política vai ser pagar 50% do lucro regulatório e observar as oportunidades de investimento. Eu acho que a nossa preocupação maior é gerar valor para os acionistas, né? E aí, tendo oportunidade para investir com taxa de retorno que a gente acha atrativa, a gente pode estudar alguma coisa nesse sentido, mas tem vários leilões vindo aí, a gente vai participar, e como participamos de todos os leilões aí, né? Então, a gente está sempre procurando a melhor forma de aumentar o retorno para os acionistas. Então, com isso, nós vamos ter um pagamento mínimo de 50% do lucro líquido regulatório, como dividendo mínimo que vai ser pago. A periodicidade passa a ser trimestral, né? Então nós vamos pagar dividendo trimestralmente e a partir da deliberação o pagamento deverá ocorrer em até 60 dias da data de cada liberação. Esses são os pontos principais da nossa política. A gente divulgou a política, para quem estiver interessado pode acessar essa política dentro dos nossos sites de RI. Boa tarde a todos e obrigado pela participação no call de resultados do quarto trimestre de 2022 da Alupar. Eu vou iniciar minha apresentação no slide 10 para passar os highlights dos números em IFRS e depois eu vou seguir para a explicação dos números regulatórios. Então, começando no slide 10, no gráfico da receita líquida, nossa receita totalizou nesse trimestre 732,3 milhões. A redução em relação aos números reportados no quarto trimestre de 21 é decorrente principalmente da queda da correção monetária em razão da redução dos indicadores macroeconômicos no trimestre. O IGPM ele registrou nesse trimestre uma deflação de 1,09 contra uma inflação de 1,54% registrado no quarto trimestre de 21, e o IPCA registrado nesse trimestre foi de 1,63%, frente aos 2,96% que foram registrados no mesmo período de 2021. Olhando agora aqui o gráfico do EBITDA, ele totalizou nesse trimestre 523,7 milhões, frente aos 778,7 milhões reportados no mesmo período de 2021. E os principais impactos nesta conta, né? O primeiro foi essa redução na receita que eu acabei de explicar, e a gente teve uma redução significativa na conta de custo de infraestrutura, uma redução de 204,4 milhões, basicamente aqui em razão dos menores investimentos que a gente teve nesse trimestre, né? Que é decorrente da entrada em operação das transmissoras TSM e EST. Olhando o lucro líquido societário, ele totalizou 191,8 milhões nesse TRI. Ele foi impactado aqui principalmente pela redução de 255 milhões no EBITDA e de 208 milhões na linha dos impostos. Seguindo agora para o próximo slide, a gente apresenta os números regulatórios da companhia. Então, começando aqui, a receita líquida regulatória, ela totalizou 759,8 milhões, um crescimento de 11,8% em relação aos números reportados no quarto trimestre de 21. E essa variação ela decorre, basicamente da entrada em operação das duas transmissoras, TSM em dezembro de 21 e da EST em fevereiro de 22, e do reajuste das RAPs, que foi de 11,73% para os contratos indexados em IPCA e de 10,72% para os contratos indexados em IGPM. Olhando agora o gráfico aqui de baixo do EBITDA,
Nosso EBITDA totalizou nesse TRI 617,3 milhões, um crescimento de 4% quando comparado ao mesmo período do ano passado. E aqui as principais variações, né? O primeiro foi esse aumento de 101,8 milhões no faturamento que eu acabei de explicar. A gente teve uma redução de 25,9 milhões na compra de energia, basicamente em razão da estratégia de alocação que a gente adotou para esse TRI, e do menor valor do PLD. O PLD nesse trimestre ficou em R$ 55,00, e no quarto trimestre de 21 esse valor estava em R$ 135,00. Uma outra variação importante foi esse aumento de 84,5 milhões que a gente teve nos custos operacionais. Basicamente aqui no quarto trimestre de 21 a gente contabilizou um valor positivo, né, não recorrente, de 62,8 milhões, que foi referente ao reconhecimento dos direitos de extensão das outorgas das usinas participantes do MRE. Então esse valor no quarto TRI entrou positivo, reduzindo o custo daquele trimestre. Passando agora aqui para o gráfico do lucro, a gente teve um lucro de 159,5 milhões, 11% superior ao lucro contabilizado no mesmo período de 2021. E os principais impactos nessa conta, né? O primeiro foi um aumento de 23,6 milhões no EBITDA, que eu acabei de explicar. A gente teve um aumento de 12,5 milhões na conta de depreciação e amortização, basicamente em razão da entrada em operação comercial das duas transmissoras, TSM e da EST. E a gente teve um aumento de 35 milhões na participação de minoritários, que basicamente é em razão da melhora no resultado das transmissoras. Essa melhora é em razão do reajuste das RAPs e para aquelas empresas que têm dívida em IPCA, também pela redução do IPCA. Isso acabou reduzindo o resultado financeiro, consequentemente as empresas tiveram um lucro melhor no quarto TRI 22 quando comparado com o mesmo período de 21. Avançando para o próximo slide, a gente apresenta as informações do endividamento consolidado. A dívida bruta totalizou 11 bilhões 636 milhões, com uma posição de caixa de 2 bilhões 825 milhões, totalizando uma dívida líquida consolidada de 8 bilhões 811 milhões. Quando a gente olha aqui a estrutura da dívida consolidada, a gente não teve grandes variações, né, quando comparado com o trimestre anterior. A maior parte da nossa dívida, 48%, está indexada em IPCA, seguida pelo CDI com 33%, e a gente tem uma parcela de dívida aqui, 14%, né, de dívida em cesta de moeda, que são as dívidas que a gente tem nos projetos do Peru e da Colômbia. Seguindo agora para o próximo slide, para falar um pouquinho da destinação de resultados, né? Primeiro aqui falar de dividendos. Então, o Conselho de Administração da companhia ele recomendou a distribuição de dividendos no montante de 422 milhões, que corresponde a 1,44 centavos por unit ou 0,48 centavos por ação, né? Isso representa aqui um payout de 85% com base no lucro regulatório. Esse payout ele é 35 pontos percentuais, né, superior ao mínimo de 50% que a gente estabeleceu na nossa política de dividendos que a gente lançou no final do ano passado. E esse montante representa, né, a maior distribuição da companhia, um crescimento significativo, né, aqui de 17% em relação aos dividendos pagos no ano passado. Isso é reflexo do atual momento, né, da Alupar, com uma geração de caixa mais robusta, proveniente dos projetos que entraram em operação nos últimos anos e dos menores investimentos concentrados para 2023. Passando agora para o próximo slide, ainda falando de destinação de resultados, mas agora de bonificação, o Conselho de Administração também recomendou um aumento de capital social da companhia no valor de 328,8 milhões, né, mediante a capitalização de parte do saldo da reserva de investimentos. Serão emitidas aqui 35.164.450 novas ações,
que serão bonificadas aos acionistas e detentores de units na proporção de 4 novas ações para cada 100 ações existentes. O valor atribuído, né, a essas ações será de R$ 9,35, independente da espécie, o que equivale a R$ 28,05 por unit. Passado todos esses esclarecimentos, os executivos em relação aos números apresentados pela empresa no ano de 2022, vamos tentar projetar como pode ficar o dividendo pago pela Alupar no ano de 2023. Para isso, vamos partir do lucro regulatório apresentado pela Alupar no ano de 2022, na casa de 522 milhões. Em relação ao payout, vamos considerar que a Alupar pagará o mínimo estipulado, ou seja, 50% do lucro regulatório. E para fechar, vamos considerar também que o lucro da empresa deve melhorar 10% no ano de 2023. Juntando tudo isso, com o montante já aprovado referente ao exercício de 2022, teríamos uma remuneração potencial de 8,9% ao longo de 2023, considerando, é claro, a cotação na casa de R$ 27,00. É isso, investidor. O vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Abraço a todos e bons investimentos.